Continuando, pessoal, nossa aula sobre eletroforese, eu trouxe para vocês aqui um esquema geral, tá? Sobre uma eletroforese convencional e horizontal. Vocês vão ver que ela pode se apresentar um pouquinho diferente, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então, olha só o que a gente vai ter. Aqui em 3, tá? A gente vai ter um suporte, tá? Então, assim, aqui em 3, a gente vai ter um meio, tá, de suporte, onde vai ocorrer a migração dessas proteínas, tá? Vai ficar um pouco abstrato, né? Mas vão reunindo as informações que depois, com as próximas imagens e o vídeo que eu vou mostrar, fica um pouco mais compreensível, tá? A gente consegue entender um pouquinho mais. Então, eu vou ter um suporte, tá? E onde eu vou ter diferentes amostras, né, de líquidos contendo, neste caso aqui, proteínas, tá? E a gente vai ter uma migração destas proteínas ao longo desse meio de suporte, tá? Desse meio que vai estar sobre este suporte. Bom, por que eu estou dizendo que elas vão migrar ao longo, tá? Aqui ao longo desse 3 aqui, tá? Porque olha só, aqui em 2, a gente tem um eletrodo negativo e um eletrodo positivo, tá? Os dois conectados a uma fonte de energia. Então, eu vou estabelecer, né, um campo elétrico aqui, tá? E como as proteínas possuem cargas elétricas, né, elas vão migrar, vão ser mais ou menos atraídas. Então, vamos pensar que o início da corrida, tá, ocorra nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, da esquerda para a direita, tá? Então, as proteínas mais atraídas pelo polo positivo, né, vão migrar mais do que aquelas que não são atraídas por ele. Já vou falar especificidades da carga elétrica, tá? Bem, nós temos, vocês estão vendo aqui que a gente tem como se fossem dois poços, né, sobre os quais descansa esse suporte. Então, a gente vai ter um poço aqui e um poço aqui, que são esses números 1, né, são reservatórios. Porque esse suporte, ele vai ter que estar num meio líquido, né? Por quê? Para que eu tenha a condução, né, dessa corrente elétrica. Então, para contatar, para fazer o contato, né, a comunicação entre os dois polos, eu preciso ter um meio através do qual a corrente elétrica se propague. Por isso que eu vou ter um líquido, né? Então, eu tenho esse reservatório com esse líquido que vai ser um sistema tampão, tá? Ó, vocês vão ver ali, inclusive está essa formação na legenda. Para que aonde eu coloque as amostras, né, para que essas amostras estejam num meio líquido. Então, eu tenho um meio líquido, né, que está nesses reservatórios, um suporte onde vai acontecer a separação, a corrida eletroforética, né, e tenho uma tampa que vai ser colocada por cima, tá? Esse esquema, pessoal, ele seria, na verdade, tá, mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui eu não vou conseguir. Aqui, vamos ver. Tá? Olha só. Aqui, ó, a gente tem um reservatório. Aqui a gente tem outro reservatório. Tá? Temos aqui por cima uma tampa. E lá embaixo, aquele quadrado que a gente vê lá dentro, ó, é o suporte com o meio onde está acontecendo a eletroforese. Tá? E aqui a gente tem a fonte de energia, né? Olha só os dois cabos, tá? Dos eletrodos positivo e negativo. Ó, o cabo vermelhinho, ele tá vindo aqui, ó. Tá? E vocês podem ver que tem um líquido azul, tá? Inclusive, aqui tá escrito, acho que aqui tá escrito buffer. Tá? Então, na realidade, aquele esquema que eu mostrei para vocês seria mais ou menos isso aqui, tá? Bom, esse é um tipo de eletroforese que a gente chama de horizontal, tá? Mas nós temos também a eletroforese vertical. Tá? Então, aqui a gente tem uma ilustração mostrando o seguinte. Vejam que a gente tem uma cuba, tá?
Aqui a gente tem um pocinho também, porque a gente vai ter líquido nessa cuba, tá? E esse líquido vai estar sendo também, tendo contato com essa cubinha que está aqui embaixo. Tá? Vejam que nós temos novamente um polo negativo e um polo positivo. Aqui nessa ilustração a gente não tem a fonte de energia sendo demonstrada. Tá? E no meio aqui, pessoal, tá? A gente vai ter um meio de suporte, que nesse caso vai ser um gel. Tá? Então, naquele exemplo anterior, eu também teria um gel. Esse gel é o meio através do qual as proteínas vão migrar. Tá? Então, no momento que eu tenho aqui um polo negativo e um polo positivo, tá? Eu vou ter esse campo elétrico entre esses dois polos, tá? E no momento que, olha aqui, eu tenho uma pipeta, tá? Colocando amostras aqui nesses pocinhos. Esses pocinhos são, de fato, buraquinhos feitos no gel, tá? Para a gente acomodar a amostra. Então, eu vou pipetar essas amostras ali, como está sendo demonstrado na ilustração, tá? E no momento que eu ligo a fonte de energia, tá? Que eu estabeleço, então, esse campo elétrico que está sendo conduzido através do tampão, essas proteínas vão começar a migrar em direção ao polo positivo. Tá? E no final, a gente tem esse resultado aqui, ó, algo muito parecido. Tá? Olha aqui, ó, elas foram pipetadas aqui em cima, na verdade foi mais para cima, depois eu vou mostrar para vocês numa parte que nem tá aqui, tá? E vejam que a gente tem aqui todo o padrão de migração das diferentes amostras. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui nessa amostra muita proteína, né? Nessa altura aqui, neste ponto da corrida. Então, de acordo com o quanto essas proteínas que estão presentes na amostra migraram, né, a gente vai ter informações referentes à carga elétrica dela e ao tamanho. Tá? Já vou falar para vocês no próximo vídeo sobre o raciocínio por trás dessa interpretação.